E hoje a pegada é diferente. O assunto é pessoal. A gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é a nossa praia: relacionamentos. Com a temática Me Namora, já dizia a rainha eterna apaixonada Rita Lee: amor é um livro, paixão é esporte, paixão é escolha, amor é sorte. Você teve sorte, Laura? Ai, gente. Então vamos lá. Tive sorte. Mas a sua sorte, ela foi durante um processo todo? Nossa, não, completamente não, né? Acho que ninguém tem sorte o tempo todo. É uma montanha-russa, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né? Quando a gente pensa na adolescência, quando a gente se deparou com essa história de relacionamento, a gente não estava nada preparado, né? E a gente foi induzido a saber do que a gente queria. Olha, você é mulher, você gosta de homem. Você é mulher, você tem que namorar quando você já tiver acabado de estudar. Não pode ter relação nenhuma e íntima com ninguém, porque você tem que casar virgem, pura e casta. Enfim, e na verdade a gente não viveu isso, né? A gente foi induzida, mas a gente não viveu. E assim, nós éramos, né, induzidas para aquele amor romântico, que era o amor do conto de fada, da princesa, do príncipe. Então não existia sexo na relação. Se namorasse, sexo era, né, improvável, impensável. Exatamente. Impensável. E tinha que ser aquele relacionamento romântico, do mocinho que ia na porta da sua casa, ia pedir para os pais, que tinha que demonstrar de alguma forma que estava extremamente apaixonado por aquilo acontecer. Exatamente. Porque, aliás, era o primeiro namorado da nossa filha, né? Da nossa mulher. Princesa, porque na época ninguém olha de mulher adolescente, não. É verdade. Na verdade, meu pai me chama até hoje, às vezes, de bonequinha. A princesa é a minha irmã, porque é a primeira, né? A primogênita. Quem vem depois é boneca. Entendi. Mas então, já que eu acho assim, a gente foi induzida a isso, mas para pensar. Sim, não sei na sua vida, na sua vivência. Mas, por exemplo, a minha mãe não teve isso. Ela foi induzida também a ter esse relacionamento, né, prodígio, mas ela não teve. Minha mãe casou grávida, minha mãe foi rebelde, minha mãe foi atrás do meu pai, sabe, caçou mesmo. Então eu tinha essa referência, mas ao mesmo tempo eu era induzida a algo completamente já pré-determinado, que era o mesmo, né, que a gente tá falando agora. Mas na verdade, a minha história não é feita assim, né? Isso é muito engraçado. A sua família foi feita assim? A minha família, Laura, hoje eu tenho muito mais consciência disso. Visto assim com relação à minha avó, à minha mãe, até chegar a mim, relacionamento era algo que deveria ser muito mais voltado à sociedade. Então, a minha mãe deveria ter um relacionamento e um casamento com uma pessoa que socialmente era bem vista, como a minha avó teve. Não estou falando que não existia amor, mas deveria acontecer isso. Casamentos em que socialmente nós fôssemos extremamente visadas, né? Que a sociedade olhasse de uma forma para aquela classe A, né? E minha mãe quebrou isso. Meu pai, coitado. Ela quebrou, mas depois ela teve outro relacionamento que até hoje tem, que traz, assim, um pouco mais de nome. E eu sou daquelas que, assim, meu amor é Bolsa Família. Eu gosto da classe trabalhadora, daquela coisa que, sim, sofre, que sua pra ter. Os meus amigos, eles amam. Eles amam tirar sarro disso comigo. Achei assim, um estereótipo maravilhoso. Achei chique. Tem uma galera pra te apresentar. Falando sobre a questão de estereótipo, é muito difícil a gente falar que a gente tinha uma linha, né? Uma persona, né? Da nossa adolescência. Porque pra gente tudo era possível. A gente estava descobrindo quem era, né? A nossa Bolsa Família, enfim. A nossa persona de querer se relacionar, né? Do que a gente se atraía. Porque a gente nem sabia o que era atração. Você sabia o que era atração? O que era namorar? Não, até porque, assim, até os meus 13 anos, que foi quando eu me apaixonei pela primeira vez,
eu nunca tinha me apaixonado. Eram aqueles amores líquidos, aquelas coisas infantis que eu não tinha conhecimento. Era o que eu vivia uma vida, não tinha conhecimento do que era se apaixonar. Então era algo que, sabe algo que toda semana mudava um paquerinha? Era isso que eu sentia. Até o dia que eu me apaixonei e passava a semana, passava o mês e eu não mudava. Era algo mais sólido. Mas mesmo assim, eu não tive alguém que falasse sobre, que me orientasse sobre. Na nossa época, o olhar era muito machista. Inclusive, eu falo isso inclusive em relação às falas de nossas mães, que era, né, o posicionamento que o homem deveria ter, nada, assim, impossibilidades sexuais, nada do tipo. Então, foi uma quebra, eu vejo que, assim, olhando na minha questão, que para minha mãe foi muito difícil quebrar a Jaqueline menina para adolescente que tá começando a ser mulher. Então, para ela era impensável aquela criança encerrar aquele ciclo infantil dela e iniciar a adolescência, puberdade, juventude. Tá muito cedo, né? Total. Uhum. Então, eu tinha uma cabeça muito infantil. Eu lembro, assim, que na minha sala, 98% das pessoas já tinham beijado. Eu não. Amiga, eu também beijei tarde. Eu Olha não só. tinha, porque eu tinha. Foi doida. Você era doida, uma criança doida. Sempre fui, extremamente espoleta. Mas eu nunca tive essa questão da questão da sexualidade, da questão da imagem. Eu era uma pessoa que eu não era aquela vaidosa. Eu me tornei uma pessoa vaidosa na adolescência. Mas eu não era. Sim. A minha mãe me vestia, minha mãe me enfeitava, a minha mãe montava as minhas festas. Mas eu... No dia a dia na escola era a calça que dava, o uniforme que dava, era assim. Sim, exatamente. Mas era isso, amiga. E a paixão, engraçado. E a paixão, ela me deixou, assim, voltar a um olhar pra mim de uma forma de, pera, eu preciso ser atrativa, eu preciso começar a me vestir, a me portar como uma adolescente que antes eu não era. E, inclusive, na minha época, eu andava com meninas mais novas do que eu. Porque da minha idade, de 12, 13, todo mundo já tava, assim, namorando e... Já tinha... O pau que tora. E eu não me cabia. Eu não era isso. Então, o me apaixonar, agora eu entrando nesse contato, foi essa virada da infância para adolescência. E para minha mãe, a minha relação com a minha mãe acabou daí. Entendi. Foi aí a quebra mesmo. Amiga, eu não posso falar a mesma coisa da minha vida. Eu, ouvindo a sua história, eu paro pra pensar quando eu me apaixonei de verdade pela primeira vez. Eu acho que esses amores namoricos, né, de criança, eu tive até muito mais adolescente. Eu lembro que a primeira vez que eu me apaixonei a ponto de querer me transformar numa pessoa atrativa, eu tinha, sei lá, 16 anos. Até então, eu sinto que eu beijei a primeira vez forçada. Entendi. Eu não queria, não. Foi forçada. Mas foi legal. Tive encontrinhos legais. Nada muito assim. Tive um namoro no meio disso. Mas assim, era um gostar de querer estar junto. De querer fazer coisa junto. Não era paixão. Não tinha paixão. E agora com 16 anos, assim, eu lembro que eu escolhia roupa para ir pra escola antes, igual você, eu não ligava. Eu escolhia antes de dormir, eu já separava a roupa, porque eu queria ir com aquela roupa. Se não tinha secado, eu lavava, colocava atrás da geladeira, secava com o secador, porque eu tinha que ir com aquela roupa, porque eu tinha que estar bonita. Olha só, que coisa, né? A minha mãe, quando ela acho que sentiu esse despertar, né, da Laura querer ser atrativa, ela sempre usou uma frase, assim, muito, que é enfática, né, que grudou na minha memória até hoje, acho que é algo que eu desejo passar pra frente. Pense em você, cuida de você, cuida do seu corpo. Acho que ela tinha muito medo, né, ela teve minha irmã e eu, 2 meninas, então ela tinha muito medo da gente passar por situações muito indesejáveis, né, então ela foi uma mulher muito porra louca, entendeu? Ela saiu, ela veio de uma sociedade classe A e ela casou com meu pai, que era da Coab, não tinha o que comer às vezes. Então ela foi uma quebra muito forte na família dela. E aí então quando foi o meu despertar, eu acho que ela tinha um medo de que essa liberdade dela fizesse com que a gente fosse livre, mas que a gente não se amasse.
Então, a partir desse momento, a minha forma de mostrar que eu era atrativa, que eu tinha, né, essa vaidade, sempre teve um pé atrás, de eu posso ser atrativa até um ponto, até determinado ponto, que a partir daqui eu posso me magoar. Só que a gente se magoa, né, amiga? A gente se inevitável, magoa. Estamos vivos. Quando a gente principalmente nessa época, né? Quando a gente começa a falar de adolescência, de primeiros relacionamentos, vem também as primeiras mágoas, as primeiras dores. Fortíssimas. E o término desse relacionamento me afundou numa depressão. É claro que não foi a causa relacionamento. O relacionamento foi a gota d'água. Então, eu já não tinha uma boa relação com essa mãe, né? Eu não tinha a quem recorrer. Passei por uma perda de um animal de estimação que eu tinha, que eu era extremamente apegada, e um rompimento de um relacionamento. Então, eu tive 3 coisas que foram rompidas. De uma vez. Sim, num ciclo muito, muito rápido, muito curto. E, além de tudo isso, eu já estava naquela pilha de ir para outra cidade estudar, de me preparar para uma faculdade, de sair também daquela zona que eu existia. Então, eu precisava pisar nesse processo dessa liberdade, da próxima etapa que estava por vir, porque eu me separei, eu tinha 15 anos, e aí eu me deparei, assim, com um corpo que já não era mais da criança, era um corpo de adolescente. As pessoas já me olhavam de uma outra forma, de uma forma de maior desejo, que eu perdeu aquela ingenuidade de antes. Então, essas quebras recorrentes que houveram me deprimiu. Eu não soube lidar com isso e eu não tinha quem recorrer. E eu tinha que pensar o que eu ia ser quando eu crescesse. Ali era a fase, né? 15 anos para 16. E aí, em meio a tudo isso, comecei a beber, comecei a sair, a minha vida noturna, né? Ir para outras cidades, conhecer outras pessoas. E aí, essa relação materna distante, aquele relacionamento que não havia encerrado por inteiro, mas tinha um rompimento, e aquela liberdade toda ali. E aí eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Aí o que minha mãe fez? Você vai namorar de novo. Foi com 16 anos namorando de novo. Então, ela que processou isso aí e te entregou. Vamos, tem uma pessoa ótima pra te apresentar. Entendi. E é uma pessoa ótima. E aí entrei nesse processo, e que ele também se encontrava no mesmo processo que eu, dos 16 para os 17, para os 18, época de faculdade, época de cursinho, época de sair da cidade, época de conhecer pessoas, época de você se deparar com responsabilidade, ao mesmo tempo liberdade, e aquela perspectiva imensa em cima de você, de profissionalmente, como vai ser. E aí você fala, agora eu vou meter o louco. Agora. E eu meti o louco. Fui extremamente porra louca nessa fase. E foi muito bom. Foi um processo de me autoconhecer. Entendi. Mas o trauma esse momento depressivo, tudo, você passou por isso, e nesse momento que você falou, ia falar de autoconhecimento, autocontrole, enfim, tudo. Foi o início desse processo, não que você já chegou na faculdade super, né, conhecendo. Sim. Mas você acha, por exemplo, que pra você, esse trauma foi o estopim, a virada de chave principal, assim, pra você, putz, quero meter o louco, porque eu preciso me conhecer, preciso viver. Exato. Ele foi o gatilho. Exato. Porque nesse processo, eu estava muito distante do que eu sou, do que estava me aflorando, daquilo que o tempo todo eu tinha que me vestir e ser para agradar também, para ter esse amor que eu precisava também ter. Óbvio, com né? certeza. E me gerava essa linha tênue, porque, cara, não é isso. Não, mas se eu não fizer isso, eu também não vou ter que ir desse lado. E isso me gerava muito conflito, tanto dentro de casa, quanto comigo mesma. E esse processo exatamente de falar, gente, não quero papel agora, não quero papel nenhum, quero somente ser uma estudante que está em outra cidade, me deu essa oportunidade de me autoconhecer, porque aí foi o processo que eu tive comigo. Eu morava sozinha comigo, claro, numa república, tudo, mas foi um processo onde eu comecei a me explorar.
enquanto estudante, enquanto alguém que foi para outra cidade e aprendeu na marra a cozinhar, lavar roupa, limpar uma casa. Enquanto uma pessoa que foi trabalhar para ter o seu primeiro dinheiro, porque por mais que foi me dada essa liberdade, me foi jogado também uma responsabilidade, né? Se você quer, então você vai acatar com isso. E é grande. Então, foi esse processo de me tornar, de ser, pera, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso é interessante, isso não é interessante, este é o meu corpo, não vai voltar para o corpo de antes, os homens vão me olhar dessa forma, as pessoas vão querer e exigir isso aqui de mim, mas eu também posso ser assim. Eu posso falar alto, eu posso rir alto, eu posso ser engraçada. E a faculdade, amiga, acatou esse lado louco meu. Abraçou, acolheu. Eles falaram assim, gente, isso aqui na psicologia, entra aqui agora. Toma um microfone, fala com todo mundo, acolha aqueles que estão vindo. E eu falava, gente, então não é ruim ser assim. Não é ruim ser uma princesa, não ser princesa e ser uma bruxa, né? E ser princesa sendo bruxa. Foi assim, não, amiga, eu quero dizer assim, né, porque a gente tem até no negócio dos contos de fadas, as princesas eram assim, por que não tem uma princesa doida? A Moana, a Fiona, então vamos, né, vamos... é mais moderna, na nossa época era Cinderela, né? Exato. Na nossa Tiveram época. essa conscientização, pera, as mulheres estão esperando um príncipe encantado no cavalo branco que nunca vai chegar. E elas, fizeram um corre delas. Toque seu corre. Fia, pega teu barco e vai. E vai. É um ogro mesmo que vai ter? Então, pera, vamos juntar a ele. Vamos dar uma moldada aí. Isso. Então, foi uma quebra, me deprimiu, mas nesse processo de me tornar e me conhecer enquanto uma mulher solteira, que estava na juventude, se descobrindo, conhecendo novos lugares, pessoas, eu me aflorei. Pera, isso aqui também é atrativo. Isso também é bonito aos olhos dos outros. Isso sou eu. É isso. É bem isso. Amiga, eu acho que eu demorei para ter o clique mais. Essa chegada no universo da faculdade, da universidade, morar sozinha, foi um susto para mim. Acho que eu assustei. Assim, deu um caramba, e agora? Sabe? Eu nem... A questão da minha vida, assim, relacionamento, ficou focada em relacionamento de interagir com o outro todo, né? Amizade, conviver com família à distância. E também a Laura. Como que é a Laura fora da segurança, da zona de conforto? Porque eu vivi de uma forma muito livre, porque eu me coloquei assim na minha família, porque não era permitida, meu pai sempre muito rígido. Eu falava, eu ia, enfim. Eram situações que eu forçava para ser livre. Mas era confortável. E aí você sai dessa zona de conforto e você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você não tem segurança nenhuma, e você tá com você. Igual você viveu. E você vai cozinhar, você vai limpar, você vai pagar suas contas, você vai fazer o social. Você não ninguém vai lá te colocar na escolinha, que essa escolinha, você é sua professora. Não. Ninguém vai com você até a porta da escola com a mochila. Não vai. Seus colegas de sala não é o filho do vizinho, o filho do padeiro. Não. É um povo que você nunca viu. Um veio lá do Ceará, um do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Você não sabe. Então, assim, eu acho que eu precisei de um pouco mais de um tempo, né? Eu fui pra faculdade namorando um menino mais novo que eu. Eu não sei o que... Eu ainda vivia o trauma que eu tive do meu primeiro relacionamento, assim, que eu me apaixonei. Eu acho que, dando um salto, assim, o meu tirar esse vínculo, quebrar esse vínculo com esse relacionamento foi agora, antes de eu casar. Quando eu conheci o Breno, eu acho que foi assim, o estopim. Porque eu cheguei num ponto limite. Quando eu conheci, não, né? Antes de conhecer o Breno, quando eu literalmente me livrei disso, me separei. Mas percorreu comigo. Mesmo dormindo aqui dentro, porque eu vivi coisas sem lembrar desse trauma. Porém, quando eu retornei para Olímpia, foi como se tivesse acordado, sabe? Foi uma coisa muito estranha.
Mas na faculdade, esse meu autoconhecimento, esse me encontrar, foi um processo mais lento e foi gostoso, porque eu sempre fui muito desesperada, sempre muito acelerada, sempre a primeira da família, que não sei o quê, a doida, que não sei o que lá. Na faculdade, não, eu tive um processo mais lento. Eu demorei para ter o meu primeiro relacionamentinho na faculdade, a primeira paixonite da faculdade, demorei e foi gostoso, porque foi no meu tempo. E até, eu acho uma coisa curiosa, não sei como que aconteceu pra você, a faculdade foi uma quebra tão grande da minha zona de conforto que eu vi lá, literalmente, toda forma de amar. Amar família, amar amigos, a proximidade e a construção dessa paquera gostosa, que era tudo muito rápido, parece que a gente era literalmente forçado, né, ali antes da faculdade. Depois da faculdade eu aprendi que tudo tem o ritmo de cada um. E o meu ritmo não era assim, desesperado. Era mais calmo, mais gostoso. Sabe? Perceber a pessoa no ambiente social, conversar para saber como que pensa. Eu descobri o que era mesmo minha persona. Minha persona não era o Bolsa Família, ou sei lá, o cara gordinho, não sei o que lá. Não, era... depois da faculdade eu entendi que era a companhia, sabe? Eu fiz a persona exatamente como a Laura queria que fosse, né? Não forçada. Eu queria uma persona comigo que tivesse isso, o companheirismo, caminhar junto, andar junto. Ai, é lindo, não né? É, chegar amiga, nesse processo. A faculdade é uma quebra muito grande pra gente, né? Cara, a faculdade pra mim foi um processo muito necessário. E não é porque foi da psicologia, não. É porque foi um processo de autodescoberta muito grande. Então, e a minha faculdade, ela é assim, ela tem 2 tempos. Existe a faculdade de Votuporanga e existe a faculdade de Rio Preto, que foram 3 anos em cada uma. E os 3 anos de cada uma eu estava namorando. Com pessoas diferentes. E aí era assim, mas o primeiro... Como ele também estava nessa fase, então cada um se deixou. Vai viver daí que eu vou viver daqui. Sim, foi uma troca. E aí quando os dois tiverem pau diferente, a gente namora. Era uma coisa muito assim. Então foi um processo desse processo de autoconhecimento sem pensar muito a longo prazo. Era o aqui e agora. Calma, eu quero entrar em contato no aqui e agora e descobrir tudo isso. Também essa questão de paquera, também a questão de sociedade, né, no social, a questão da independência, a questão da minha imagem, tudo isso. E aí teve a quebra, né, foram 3 anos, então rompi o relacionamento, rompi a relação que eu tinha com a faculdade, com a minha mãe, com a minha cidade, foi um processo de rompimento 100% daquela persona que foi construída até ali. E vim embora para Rio Preto. Quando eu vim embora para Rio Preto, eu também senti novamente essa necessidade de não quero construir papéis agora. Eu preciso entrar naquele looping novamente para agora identificar, entender essa nova. E aí foi quando eu comecei do zero. Porque aí eu me deparei com uma questão financeira muito precária, em que eu precisava me sustentar de fato. Então fui andar de ônibus, circular, fui trabalhar no shopping, fui fazer meus corre, fui recomeçar meus ciclos de amizade, ter as minhas novas paqueras, tudo. Então foi um ano assim que eu nem estudei, também não estudei nesse ano, fiquei sem estudar, que eu não queria títulos, eu não queria rótulos, eu queria somente assim lidar com aquela situação nova que estava acontecendo e eu precisava muito disso. Aí virou o ano. Agora um namoro, surgiu um homem de novo, voltei a estudar, e aí esses últimos 3 anos de faculdade foi um processo totalmente diferente daqueles que eu vivi, foi algo que eu comecei a pensar a longo prazo. Então ali eu comecei a me tornar psicóloga. Então eu saí do tornar Jaqueline, ok, já entendi, é isso aqui, adorei, bora, então vamos tornar Jaqueline psicóloga. Então foram 3 anos, assim, de muita dedicação. Muita, assim, de uma troca, uma doação muito grande que em Votuporanga eu não teria. Que não foi da mesma forma como você começou. Não foi. E o meu relacionamento também não era mais o mesmo. Porque os 2 primeiros relacionamentos não foram relacionamentos bons.
por muita imaturidade, né, de todas as partes. E esse já foi diferente. Então, eu estava ali nos meus 21 anos, eu estava preocupada com uma questão futura, estava preocupada com o meu amanhã, com como eu ia ser, e eu estava com uma outra pessoa que também estava nessa vibe também. Então, um apoiava muito o outro nisso. Mas a preocupação não era só no profissional. Isso juntava com pensar no amanhã da Jaqueline em questão de relacionamento com esse cara. Sim, porque aí foi um relacionamento bem mais sólido. Entendi. Foi uma construção mais sólida. Foi um relacionamento que encarou pandemia. Então, era um relacionamento que juntou as calcinha e cueca, juntou a escova de dente. Então, era um relacionamento que era o caminhar juntos. Não era, faz aqui, eu faço ali, quando der a gente se vê. Não, era um test drive para uma vida 2, assim. Total. Total. Enfim, foi talvez total. dando algum tipo de título, né? Casamento, alguma coisa assim. Sim. Então, foi um terceiro relacionamento totalmente diferente do outro. Porém, também foi uma terceira Jaqueline totalmente diferente. Foram 3 Jaquelines ali de fase diferente, com pessoas que se assemelhavam nas vivências que estavam tendo. Sim. Eu sempre tive muito essa questão de me assemelhar com o outro nas fases que eu estava vivendo. Tanto é que hoje eu vejo muito claramente isso com relação ao que eu quero para mim enquanto futuro. Eu não quero uma pessoa nem que esteja muito atrás, nem que esteja muito lá na frente. Eu quero uma construção sólida juntos. Uhum. Isso faz muita diferença. Faz. Deu certo até o ponto que deu, né? Muitas diferenças que não davam para suportar de ambas as partes. Uma pandemia, famílias extintas, temperamentos extintos. Mas foi até o ponto que deu certo. Você acha que você se anulou? Total. Mas você disse assim, por exemplo, por que eu tô te perguntando já que eu te situo? Não, vou te situar agora. Na faculdade, no meu penúltimo ano, 2016, eu comecei um relacionamento com um cara que era da minha sala e eu queria que alguém namorasse ele, eu queria que minhas amigas namorassem ele. Nossa, mas ele é muito legal, você tem que namorar ele é muito legal. Laura, por que você não namora? Eu falava, gente, mas ele não faz o meu tipo. Que tipo? Eu não tinha tipo nenhum. E aí foi, não tava. Só que eu me apaixonei pelo jeito dele. Ele era muito legal, muito simpático, muito amigável, cara inteligentíssimo. E aí comecei a namorar. E assim foram praticamente 5 anos. A gente morou junto, de morar junto mesmo, assim, de dividir conta, tudo também, por 2 anos. Só que no final desse 4º ano de relacionamento, caiu uma ficha, me deu um estalo. Eu vi que durante esses 4 anos de relacionamento, eu anulei totalmente. Eu me formei na faculdade. Eu estava trabalhando no emprego, eu era secretária de uma escola de inglês. Para bancar, eu vendia bolo na rua. Para bancar uma casa para ele fazer mestrado. Opa, peraí. Me deu um estalo. Não sei te falar assim, o que foi que me acordou. Mas algo chamou atenção, né? Provavelmente, não me lembro, não foi. Não é claro para mim ainda hoje. Mas eu tive um estalo que eu não queria mais ficar ali. Não com ele, eu não tinha ideia ainda de que isso também não me fazia feliz. Eu tinha a ideia de que aquele lugar não me fazia feliz. Então, comecei o movimento para voltar para Olímpia. E quando voltei, eu acordei total, comecei a trabalhar também de secretária numa escola de inglês, mas comecei a movimentar. Quero dar aula, o que eu preciso fazer? Comprei meu primeiro carro. E foi. E esse meu ex-namorado foi para a cidade dele, que era do lado, que é Catanduva, do lado de Olímpia. Então a gente se via mais, ele também saiu de Assis, tal. E nesses encontros, que eram só assim, esporádicos, porque eu trabalhava até de final de semana, eu tive uma conversa com ele que eu percebi que eu estava completamente anulada ali. Que a minha vida não tinha ido para frente porque eu não tinha focado em mim. Que eu tinha focado no relacionamento. E assim, o foco no relacionamento era num relacionamento que eu não tinha paixão. E assim, eu não sei o que você que está assistindo pensa, eu não sei, amiga, o que você pensa. Mas para mim a paixão é o início de tudo. É o estralo para dar certo. Não adianta você querer começar um relacionamento com quem você não é apaixonado. E eu não comecei apaixonada por ele
pele, com química, com, sabe, aquela paixão mesmo. Eu comecei apaixonada pelo jeitinho dele, pela pessoa, queria estar perto. Mas eu também gosto de você, eu também quero estar perto de você. Então, pera, eu não conseguia distinguir. Então, eu tive um estalo e foi um término, assim, ruim pra ele, porque ele não esperava e não foi assim, de repente, não surtei nesse ponto. Eu vim conversando, vim entendendo, não, peraí, será que se mudar isso não dá certo? Que eu já tinha uma maturidade, né? Será que se isso não der certo? E não dava, e não ia. E aí eu entendi que era realmente, pera, eu não gostava da relação como ela estava indo, eu estou me dedicando muito para uma coisa que eu não estou feliz. Não está me fazendo feliz. Então, para eu ser feliz, aquele momento foi que caiu minha ficha. Para eu ser feliz, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Não é sempre que a gente se coloca, que a gente consegue, mas a gente tem que tentar. Naquela hora, eu entendi que durante 4 anos, praticamente, eu não me coloquei em primeiro lugar. E aí, abandonei. Lógico, com muito respeito, respeito toda a família dele, a nossa história. Mas hoje eu vejo, caramba, foi uma experiência, mas se eu tivesse pensado nisso antes, sabe? Mas não era pra ser, era pra eu passar por essa fase. Te perguntei sobre anular, né? Porque eu não me reconheço. Quando eu olho pra aquela Laura daquele relacionamento, eu não me reconheço. Não tem nada a ver comigo. Quando você olha pra essa Jaque? Foi um processo, Laura, muito doloroso. Porque eu aprendi na minha construção, que foi uma das coisas que me deprimiu muito na fase da minha adolescência, foi que para eu ser amada, eu preciso ser do jeito que o outro quer. Então, toda relação que eu tinha, até de amizades, eu me forçava a ser o que o outro gostava. Então, foi um distanciamento muito grande do meu eu. Eu tinha uma Jaqueline solteira, que era legal, que eu gostava, mas tinha Jaqueline nas relações, em todos os âmbitos, que era muito voltado ao gostar do outro. O outro, ele precisa me aceitar, ele nunca tinha esse movimento contrário. Porque as minhas crenças que eu ouvia muito era: você é insuportável, as pessoas não vão gostar de você dessa forma, você precisa começar a fazer o que o outro gosta, senão ninguém vai reparar em você. Você é escandalosa? Nossa, super. É isso. Super, tá. super. E era uma coisa que quando eu trazia esse argumento de, poxa, mas o outro acho que gosta de mim assim. Não, você tá achando você melhor que quem? Então, o tempo todo eu era rebaixada. E o meu processo de desconstrução foi depois desse término. Eu terminei, Laura, porque eu me deparei com uma situação que eu não podia contar com ele para nada. Mas a partir do momento que eu não pude contar com ele no momento de saúde, de doença, ali eu entendi que não era um relacionamento. Eu não poderia. Chegou nesse ponto. Porque eu me submetia a tudo. Religião, amizade, família, meu tempo, meu espaço, minha dedicação o meu curso, a tudo. Eu vivi 100% pro outro. Abracei todos os problemas de 3 gerações dele. E aí, quando eu estava numa situação que eu não tô falando de gripe, de virose, não, minha amiga. Eu tô falando de um início de um AVC. Que eu tive na frente da pessoa. E naquele momento eu não tive o entendimento, o acolhimento e a assistência que eu precisava, eu vou ter dele quando? Nunca. Quando que eu vou ter? Eu poderia ter morrido. Com certeza. Então, é uma situação que ali eu entendi. Mas eu precisava largar. E é outro ponto que eu tenho muita dificuldade de encerrar ciclos. Eu tenho muito forte essa dificuldade comigo, porque eu vou lidar com luto depois. Eu não quero lidar com luto depois. Eu sou dessas que não gosto de lidar muito com luto. E aí eu precisei de uma outra situação para eu virar e falar: olha, chega, não dá mais. Eu não aguento mais. Eu não tô suportando mais isso aqui. E foi muito doloroso. Foi um luto muito longo, foi um luto doloroso. Não expunha, né, da forma como todo mundo imaginava ou espera que seja.
Foi um momento de me recuar, um momento de me recolher. Aí eu entrei em outro processo de autoconhecimento, porque agora eu estava lidando com uma Jaqueline psicóloga, atuando no mercado de trabalho, morando sozinha e solteira, que era novo pra mim isso. Era uma persona diferente, e eu não conhecia essa Jaqueline. E aí eu precisei conhecer ela. E sou apaixonada por ela. Hoje eu gosto muito de mim, Laura. Muito. E eu nunca gostei de mim. Eu nunca gostei de mim. Porque me ensinaram que eu não poderia gostar. E hoje eu aplico muito isso para todas as mulheres que eu atendo. Antes de qualquer coisa, você tem que se amar. Para você mostrar pro outro como ele vai te amar. Depois você ama ele. Depois a gente vê. Exato. Mesmo até numa paixão enlouquecida, tudo. Calma, mas e eu? É química, é carne, é gostoso. Mas aonde chega eu aqui nessa parte também? Porque até no sexo da paixão eu também existo. Não é só carne, pele, né, pau que tora. Não é isso. Então, assim, o próximo relacionamento que vier vai ser totalmente diferente de tudo que eu vivi. O posicionamento da Jaqueline é completamente diferente. Totalmente diferente. Isso é maravilhoso. Diferente de você, amiga, eu sou fantástica para encerrar ciclo. Tô pronta, sempre pronta. O luto, pra mim, é doloroso, mas eu consigo. Eu consigo bater o martelo. Não está bom pra mim aqui. Eu tento, vou, né, igual eu disse, com esse meu outro relacionamento. Mas pra mim, o início é uma tortura. Vou te falar que eu comecei a confiar no Breno de 100%, de deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, pera, é isso, pronto, acabou. Seja o que Deus quiser, se ele não estiver feliz, se ele, questão de traição, os nossos combinados de confiança, quando a gente casou. Tudo bem que entre a gente se conhecer, a gente casar foi 1 ano e pouquinho, mas assim, eu precisei, e é horrível falar isso, porque eu queria que tivesse vindo aqui essa segurança, mas eu ainda não tenho essa habilidade. É algo que eu também tenho que trabalhar. A Laura tem que trabalhar, porque não é porque eu casei que eu não vou ter que ter mais segurança em outros relacionamentos, né? Que isso se dá para todo tipo de relacionamento. Eu preciso de algumas sensações de segurança. Preciso ter cenários seguros para eu literalmente deitar a cabeça no travesseiro, sabe assim, 100% confio. Então, iniciar ciclos, pra mim, isso é em tudo, amiga. Pra começar a academia, eu levo assim a vida inteira pra começar, mas quando começa eu não saio. Mas quando eu saio também, acabou, saio hoje. Ponto, não, o meu é assim, eu começo amanhã. Começa agora. Amanhã não, porque amanhã tá muito longe pra mim. É agora. Tudo que eu quero pra agora. E aí eu vivo aquilo intensamente, tudo. E eu faço de todas as formas aquilo dar certo. Mas a hora que eu vejo que me esgotei e mesmo assim não tá dando certo, eu insisto mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. Até ter um AVC, né, amiga? Pelo amor de Deus, não é de condição. Não tem. Amiga, eu espero. Eu espero casar, viu, gente? Assinei o papel ali, vi se ele assinou ali. Eu falei, agora beleza, agora vou dormir. Amiga, é assim. Eu procrastino, assim, eu vou enrolando até eu ver. Não, agora vai, aí eu vou. Mas se não tá dando pra mim, é rapidinho, ó. Papo, não tá dando, tentei o que deu. Mas acabou, hoje acabou, amanhã, falta hora. Tanto é que eu acabei o relacionamento, amiga, acabei esse relacionamento, entrei pro Tinder, no dia, à noite. Falei, eu quero ver o que tem de possibilidade aqui. Gente, que tudo. Amiga, foi lá no Tinder que eu conheci o Breno. Então, assim, eu fui viver a experiência do que era o Tinder. Fui viver. Até na faculdade eu vivi um pouquinho, mas na faculdade a gente não precisa, né? A gente queria o todo, a gente queria o mundo. Mas, enfim, e fui abrir o Tinder na minha cidade. E fui viver paixonites deliciosas. Mas antes de eu falar sobre Breno e sobre casar, eu queria abrir um parênteses, que a gente estava falando muito sobre o se amar, né? Nesse meu período de autoconhecimento, quando eu terminei esse relacionamento, em que eu percebi que, né, cadê Laura? Eu voltei automaticamente para terapia. Eu tinha feito terapia uns 3 anos e dei uma pausa quando eu voltei para Olímpia. E aí enrolei, procrastinei, tipo assim, quase 1 ano. E aí voltei para terapia, voltei para análise.
E quando eu cheguei na análise, eu não conseguia, na primeira análise depois do término, eu não conseguia falar. Eu comecei só a chorar. Porque era como se eu estivesse chorando de alívio. De caramba, finalmente. E daquele dia em diante, eu senti, Jaque, que eu me transformei numa super heroína. Era como se eu tivesse uma força, assim, pra fazer o todo. Sabe assim, nenhum caminhão vai estourar meu peito aqui, não. Tô pronta pra qualquer coisa. Foi por isso que eu abri o Tinder, foi por isso que eu quis investir na minha carreira profissional e fui pra cima. Mas quando vem a paixão, quando vem uma primeira paixão, depois que a gente passa por esse momento de saber se colocar, se posicionar, onde que tá o seu amor próprio, onde que tá o que eu quero e o que eu não quero. É por isso que eu falo que vem o medo. Por isso que eu falo que eu demorei pra confiar 100% no Breno. Não era porque ele não era uma pessoa confiável. Não era porque ele mentia ou porque ele deixava alguma coisa no ar. Não, ele sempre foi 100% verdadeiro. Eu tinha provas e provas e provas e provas, enfim. Tava ali, tava na palavra dele, tava na vida dele, em tudo dele. Mas era a Laura. O processo da Laura se conhecer não foi o mesmo processo da Laura entender sobre confiança no outro. Enfim, tem um bololô aí no meio, né? Sim. Só que a paixão, ela é avassaladora. Você já se apaixonou, você sabe, quando a gente se apaixona, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a gente se perde um pouco. Acho que se apaixonar é isso, é se perder. Exato, né? É irracional. Não é? É muito irracional. Eu falo muito que paixão é momento. Amor é utilidade. A paixão ela não é útil, o amor é. Mas a paixão, ela é momentânea. Ela é. E é uma explosão. Ela te deixa irracional. E assim, eu acho que essa bomba, se apaixonar assim, é uma bomba. Como se, sei Total, lá, né? Total. De hormônio, de tudo. De tudo. A gente até fica... Ó, gente, só a dica. Quando a gente tá apaixonado, tem uns hormônios que se afloram, assim, pra liberar mais um cheirinho, né, pro outro, que é o feromônio. E isso, pra quem não tem o costume aí da boa higiene pessoal, né, pode ficar fedido, tá, gente? Então, se você tá se apaixonando, vamos lá, né, vamos lavar os vaquinhos, tá? Vamos aprender isso na adolescência, amiga, de preferência, não, né? Vou estar falando, na verdade é que esse meu namoro aí, que foi longo, eu não sei como que eu comecei a namorar, tô falando, vou voltar nesse assunto pra vocês entenderem. Que essa pessoa, ela tinha um problema de odor, grandíssimo, fortíssimo. E assim, eu não tinha, no começo que eu não tinha paixão, né? No começo do relacionamento, eu não sabia como falar. Aí uma vez nós fomos numa boate, vou contar essa história. Só uma boate, eu, a família dele, ele, minha irmã e meu ex-cunhado, né? Foi nessa balada, a gente chegou na balada que eu abracei ele, meu cunhado abraçou ele, não sei o que lá. A gente sentiu um odor. Mas, amiga, a gente achou que era coisa do momento. Não, amiga. Aquilo lá foi 4 horas de balada. Chegou na hora de ir embora. A gente entrou no carro do meu ex-cunhado. Ninguém suportava ficar lá dentro. Ai, que dor. Aí meu ex-cunhado era bocudo, né? Falou assim, pelo amor de Deus. Ô, amigo, você tá fedendo CC? Pois você vá lavar essa axila. Que não tem um pouco de condição. Ai, e era começo de relacionamento, amiga. Uhum. Era meu começo, assim, sei lá, 6 meses, 4 meses. Eu tinha sentido em algumas situações que eram, assim, aceitáveis. Né? Mas aquela, pô, a gente acabou de chegar numa balada, você acabou de tomar banho, velho. O que tá acontecendo? Então, gente, na paixão, quando uma pessoa está apaixonada, realmente tem a liberação de mais hormônios. Então pode dar um certo odor. Mas vamos tomar um cuidado, porque isso aí separa casais. A gente se separa tudo. Não fica ninguém perto, mas separar é tudo que tem. Não tem condição, não tem condição. É difícil. E o cheiro é fantástico, né? Na paixão, por exemplo, é o cheiro da pessoa e não é o cheiro do perfume. A gente acha que é o cheiro do perfume. Ah, o cara passa Malbec. Ah, a menina passa, sei lá, Fantasy, sei lá. Ah, é muito doce, ruim demais. Não, então, tô dando uns nomes populares. Você usa, não sei, amiga. Não uso. Não sei se eu... Nossa. Eu não uso, amiga, não uso. Enfim, sei lá, Tchonchu, Carolina Herrera, a galera usa essas coisas. Não é o perfume. É o perfume na pele daquela pessoa. Então, a pele da pessoa libera um odor bom, né, que chama a sua atenção. Então, não é você pode comprar o perfume. Você vai sentir e vai lembrar, mas não é a mesma coisa.
Porque a pele da pessoa por quem você se apaixona, o odor que ela solta, que ela libera, o toque do cabelo. Você pode falar no meu cabelo, não vai ser a mesma coisa de quando você tá apaixonada. Tudo, né? Você fica muito mais sensibilizada, tudo fica literalmente aflorado. Fica sensível demais. Então, você fica cego, literalmente você fica cego. Então, você vai fazer qualquer loucura. E a paixão não tem um tempo, assim, né? Tem pesquisas que falam de tempo, de quanto dura. De 6 a 2 anos. Né? Fala sobre isso. Mas eu não sei quanto tempo. Hoje eu sei que eu sou apaixonada pelo Breno, mas não é da mesma forma como no começo. Não tem a mesma intensidade, não tem, é natural, porque vai acontecendo uma solidificação. E quando a gente pensou nessa pauta do Me Namora, de falar sobre relacionamentos, quando eu pensei em estar aqui falando que a Laura hoje é uma mulher casada, é muito difícil eu me reconhecer como mulher casada. Às vezes eu falo, poxa, nossa, eu sou casada, que esquisito. É muito difícil, não cai a ficha. Tanto é que não cai a ficha que a gente tem, o ano que vem a gente vai fazer 30 anos, não cai. Daí a pauta pra outra... Entendeu? Não cai, não é verdade. Então, quando a gente falou sobre essa pauta desse relacionamento, de relacionamento hoje, eu fiquei pensando nisso. Se tivesse alguém mais nova que a gente, que viesse perguntar pra mim, assim, que tá assistindo, que enfim, que tromba com a gente na rua. Laura, como é que é? Porque a minha visão de casamento hoje é completamente diferente da visão de casamento da minha mãe, das minhas avós, enfim, das minhas tias. As pessoas que trabalham comigo acham estranho quando eu falo, gente, peraí que eu vou responder o Breno, que ele vai limpar a casa. Ele vai limpar a casa? Então, hoje, o relacionamento do casamento é uma quebra de tabus para quem consegue, né? Para quem já tem essa inteligência emocional. É fantástico, porque não é para ser algo pesaroso. A palavra casamento, para todo mundo que você vai falar que é mais antigo, você vai casar? É isso que você ouve. E o casamento não é para ser assim, é para ser uma construção, literalmente, de uma família, porque se você casa é porque você quer constituir uma família. Sim. Então, é para ser uma construção prazerosa. E não que vai ser só flores. É prazeroso lutar por aquilo. É prazeroso bater a cabeça sobre aquilo. A dificuldade, ela é dolorosa, mas é gostosa, porque aquela pessoa que tá do teu lado tá lutando com você. Agora, quando você tem um casamento, que você luta sozinho ou sozinha, aí ninguém aguenta. Então, assim, eu acredito que muitas mulheres, amiga, mas assim, muitas que eu falo são milhares, aguentaram muitos casamentos, muitos, e não foi fácil. Eu não conseguiria, você não conseguiria. Nós duas sempre fomos as arteiras, as meninas arteiras, as desleixadas que depois que aprendeu a fazer uma maquiagem, sabe? Eu aprendi a fazer maquiagem acho que faz um ano. Sabe? E aí, olhar pra trás, assim, pensar, cara, como seria a Laura se a Laura casasse há 40 anos atrás? Eu acho que eu ia ser aquela tia louca que nunca casou, que tem 30 gatos. Porque eu não ia suportar um cara achando que ele tem que sujar a cueca e que eu sou obrigada a lavar o prato dele. Tem coisas que eu não aceito. Mas a gente molda, amiga. Então, se você tá me ouvindo, você vai casar? É isso que eu queria te falar. O amor próprio, amiga, tá aí. A gente vai se colocar em primeiro lugar, tudo, mas a gente vai ceder. Pra construir uma família, né? A gente precisa ter essa noção de que o parceiro que tá do nosso lado, ou parceira, não é obrigado a tudo. Então, tem que sempre colocando numa balança. É uma convivência difícil, mas é gostosa. Então, se você vai casar e você gosta do seu parceiro, dessa pessoa, case. Se há essa perspectiva de construção juntos, se vocês querem construir uma família, se tem a vontade de um prazo, né, igual você disse, a longo prazo juntos, os dois estão dispostos, porque casamento é disposição, amor é disposição, né, a gente estava falando sobre paixão, amor você tem que estar disposto para amar, se você não tá, nem começa, e continue apaixonado. É mesmo um investimento. Casamento é um investimento de constância, é um investimento de dedicação, é um investimento
de também conhecer o outro e se autoconhecer. Porque quando eu, Jaqueline, for entrar no casamento, eu vou entrar com o processo de uma outra Jaqueline. Porque nós mudamos conforme as nossas fases. Como você fala, eu ainda estou conhecendo a Laura, a esposa, né? E é um processo longo, amiga, porque eu casei faz 1 ano e pouco. E eu até conversei com a minha mãe um tempo atrás, falei, mãe, eu ainda parece que não sei. Ela falou, calma. Você vai ter um tempo que você vai olhar e vai falar assim, agora entendi. Agora entendeu? Aí você vai engravidar, vai chegar uma criança e os dois vão se conhecer do avesso novamente. Mas e aí? E a Laura mãe? Ai, pelo amor de Deus. Não, mas não vamos chegar nessa pauta. Calma, amiga, por favor. Igual os 30, calma. Uma coisa de cada vez. Mas, amiga, vamos entrar numa pauta bem interessante. A Laura está recém-casada, vamos assim colocar, né? Mas ela passou uma fase solteira. E foi uma fase em que você não todo se conheceu, como é uma fase que eu escolhi, estou me escolhendo de entrar nesse processo de autoconhecimento. Porém, nesse período de modernidade, de tecnologia, nós estamos lidando ali com amores líquidos. Né? O que são amores líquidos? É o oposto de amor sólido, que é um amor, que é uma construção. O amor líquido é aquele que, enquanto existe um prazer, tá bom. A partir do momento que não tem, próximo. Acabou. Esse é o amor líquido. A gente não segura, não é sólido, não é construído. E é uma questão muito interessante que no meu Instagram eu respondo muito. As caixinhas de relacionamento estoura. E eu fui adentrar e entender, porque ao mesmo tempo que eu estou solteira, eu não estou nas redes sociais solteira. Eu tenho o meu processo ali que não faço parte. E fui encontrar alguns termos interessantes. Eu queria saber se você já ouviu ou já passou pra gente ter essa troca. Amo. Love bombing. Amor bombástico. É aquele amor bombástico que vocês dois acabaram de se falar. Preciso te conhecer, te amei, estou apaixonado, que loucura. Não, eu sinto que vai dar certo, a gente precisa... É aquela coisa assim. E aí, muitas vezes, o outro se encanta com toda essa fala, com todo esse amor que ali é exposto, né? Estou te amando. Amiga. Sem nunca ter te... Amiga, é o que mais acontece. Você tá brincando? Não. Eu tenho processo. Te falei, demora pra começar. Não, o ser humano, tá, gente? O ser humano. Porque se você não liberar a ocitocina, você não ama ninguém. E a ocitocina é fase num processo de muito contato. Ninguém libera a ocitocina via Tinder, não. Amiga, afinal de contas, nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina muito eficaz. Não é assim, né? Facinho. Mas as pessoas não conhecem. Então você pode abrir o Google, pesquisar o que é ocitocina com C, tá? Por favor. Aí você pesquisa o que é esse hormônio, como ele é liberado. Você já pesquisa serotonina, endorfina, já vai pesquisar. Dopamina é liberada na paixão. É o hormônio do prazer. Os adictos, as pessoas que possuem compulsão, elas liberam muita dopamina. Então, a paixão, por que a paixão ela nos deixa irracional? Por conta da dopamina. Olha que coisa boa. Muito bom. Mas o amor libera serotonina. Isso já é bom. Isso é bom. Você já passou por um love bomb, amiga? Eu não, amiga. Isso aí não foi na minha época. Tinha isso aí. Tinha um termo. Esse daí eu posso falar. Vamos ver se você conhece. Essa aí eu gostei. E esse eu tive muitos. Rapaz! O tal do ghosting. Já ouviu falar do ghosting? Eu vivo ele. Amiga. Eu vivo ele, amiga. Isso pra mim, o ghosting, gente, é aquela pessoa que você conheceu na internet ou na rua, trocou de telefone, bateu uma conversa, bateu um clima, química, de repente, marcou um date, ou nem precisa marcar, né, mas é que comigo era sempre o date. Marcou o date, de repente deu a hora, se arrumou, tomou um banho, passou um perfume, maquiou, que a gente sabe que leva um tempo. A pessoa some. Nunca mais... Isso numa sexta, no sábado. Chegou numa terça, ela reaparece. É o boy Jesus Cristo, que é o ressuscitou no terceiro dia. Pelo amor de Deus, gente. Esses JC aí eu não gostei, não.
amor de Deus, pinto de condição. Não tem. Não. Mas isso acontece demais. Não, mas esse ghosting eu acho que é uma falta de responsabilidade com o outro absurda. Gente, vocês têm a opção de não estar ali. É uma opção não estar ali. Mas é quase que obrigatório você informar o outro. Por favor. Cara, é um respeito. É respeito isso. É tipo, não posso porque vou jogar futebol. Sábado à noite. Tudo bem, a gente acredita. Mas você informou. E outra, né? Vamos falar a verdade. Eu acho e outra, assuma a responsabilidade de sumir, não me aparecer no terceiro dia ressuscitou e ninguém vai subiu aos querer céus, de novo, não. gente. É você some mesmo. É o Gasparzinho. Ghosting é fantasma em inglês. Então você desaparece mesmo. Pesquisa isso também no Google. Mas, amiga, eu vou te falar um negócio de coração. Eu acho que os caras e as mulheres que fazem isso, porque, né, não vamos ser hipócrita, que muita mulher também faz isso, acham que esse sumicinho não vai queimar, sabe? Ai, pelo menos eu não queimo, né? Depois eu tenho uma chance, porque se eu queimar o rolê, depois eu não tenho mais chance que essa daí. Quer deixar a galera no step. Mas eu vou falar a verdade. Se eu estivesse solteira ainda, eu ia preferir um cara, uma mulher que chegasse e falasse, cara, tô chatão, tô bostão hoje. Ou, cara, esqueci que eu tô sem grana. Ou, cara, eu não quero mais sair. Vamos marcar outro dia? Pô, amiga, fala sério, não é muito melhor? Eu falo, cara, que bom, obrigada que você falou. Vamos marcar outro dia quando você tiver afim. Exato. Muito melhor. Tanto é que quando conheci o Breno estava em outro relacionamento. E ele falou a seguinte frase: Laura, tô em outro relacionamento, aconteceu isso, mas quem sabe onde a gente não se tromba. Eu falei, cara, eu amei ele ali, a sinceridade dele. Eu falei, cara, eu tô aqui pra conhecer pessoas. Então, se a gente se trombar, ou quiser marcar onde a gente tomar uma cerveja, não vamos com esse intuito, a gente vai pra se conhecer como amigo. Porque eu, assim, pô, que cara da hora, ele foi sincero. Total. Achei, assim, um pouco chato, porque ele tava no Tinder, mas ele explicou depois, né? Mas, enfim, acontece isso. A galera acha que não, vou dar uma mentidinha aqui, que vou sair bem. Não sai, gente. A mentira tem perna curta e é chato pra cacete. Chato. É uma falta de respeito absurda. Entendam isso. É uma falta de respeito Ou se for fazer isso, absurda. vamos tá pagando a terapia pra pessoa? Já que você fez o compromisso de marcar, você assuma isso, mesmo que seja pra continuar ou não. Ponto. É isso. Acabou. Gaslight, amiga. Esse negócio eu não tô entendendo, não. O que é isso, amiga? O gaslight é a manipulação. É quando o homem usa da sua fala, da sua vivência, do seu comportamento, aquilo contra você mesmo. Putz, essa daí você me pegou, amiga. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o cara teve um relacionamento que não deu certo e ele coloca isso, por exemplo, contra mim, falando, você não pode ser assim. Algo assim ou não? Olha, Laura, ontem, você na festa, você estava com uma saia curta, você não teve nem um pouco de ética, nem um pouco de comportamento. Eu me senti desrespeitado, você me expôs. Eu achei que não é comportamento de uma mulher que namora. Você não deve se apresentar dessa forma. Mulher não se comporta dessa forma. Eu estou extremamente ofendido com isso e eu não aceito mais isso. Ou você muda ou a gente namora. Eu não, amiga. Isso aí não passou por mim, não. Eu já vivi isso. Você tá brincando. Amiga. Eu tô pedindo de condição, gente. Já. Eu não sei. Assim, conhecendo, não. Depois que eu conheci, sim. Eu passei por vários relacionamentos abusivos. Um deles, um cara mais velho. Assim, agressão, umas coisas absurdas, assim. E na época a gente... Bom, enfim, adolescente, na faculdade. Mas... eu não lembro disso, assim, conhecendo. Se alguém falasse que eu não posso usar uma saia e eu tô conhecendo a pessoa, eu falava, meu filho, eu passava com a saia... Conhecendo, assim, já se vira umas vezes, existe ali uma possibilidade, existe ali uma construção. É um pretendente. Isso, existe, então isso aí a gente já tá passando. Então a gente já passou, por esse cara aí que eu te falei. Já. Você vai com essa roupa? Isso aí é uma falta de respeito comigo. Vai achar que você tá solteira, você tá namorado pra quê? Ou também, por exemplo, pra tampar a saia? Usar da tua profissão contra você mesma.
Mas uma bióloga, é inadmissível uma bióloga fazer isso, ser dessa forma. Onde já se viu uma professora? E isso são processos que as pessoas usam da nossa fala, do nosso comportamento, da nossa postura contra nós mesmas. As nossas escolhas. Eu escolhi ser psicóloga, mas não quer dizer que eu vou ser um personagem o resto da minha vida e vestir, me caracterizar de psicóloga o tempo todo. Eu encontro os meus pacientes num bar e eles me veem. Eu vejo eles. E a gente se conhece. E a troca é maravilhosa, é muito melhor ainda. E nenhum namorado meu namorou psicóloga, tá? Eu sou somente quando eu atendo. E rola isso, que é o gaslight, quando eu faço uso das suas escolhas contra você mesma, pra me beneficiar. Essa pessoa tinha que ser cancelada da internet, da vida. Não gostei. E homens fazem muito isso. Pra rebaixar a outra pessoa. Não, porque eles têm esse dom, assim, eles são, acho que nasceu uma criança, espero que hoje não mais, nascia uma criança do sexo masculino. Opa, você vai ter o dom de persuadir uma mulher dessa forma, ela sempre vai estar abaixo de você. E isso é enraizado. Às vezes o cara nem quer ser assim. Sim, ele não quer ser assim. Sim. Mas ele, de alguma forma ele acaba manipulando. Ele pode ser um cara fantástico, mas ele acaba manipulando pra se sobressair, né? Mas assim, eu vou aproveitar dessa deixa e fazer um outro parênteses com relação à minha vivência. Depois desse relacionamento que eu tive, né, eu me abri pra conhecer relacionamentos que eram possíveis do que eu, né, aceitava para a Laura. E, enfim, conhecendo o Breno, vivendo com o Breno, eu me deparei com situações, amiga, que quando criança era, assim, abominável. Por exemplo, o Breno chora. O Breno chora assistindo filme. O Breno gosta de música da Disney. Ele é o cara que toca violão da Disney, chora. Ele é sensível, ele é um homem sensível. E é o meu marido. Então, por exemplo, se meu pai ouvisse isso agora, né, tivesse ouvindo isso agora, ele ia falar assim, cara, isso não é coisa de homem. Pelo contrário, ele é um ser humano. É coisa de homem, de mulher, de criança, de qualquer pessoa. Você se emocionar, você falar que você ama, você fazer uma demonstração de carinho, sabe? Porque muitas vezes os homens, eles são colocados numa posição que não pode demonstrar um carinho, um afeto. Quantas vezes, eu tenho certeza, amiga, que você passou por isso. Quantas vezes em público, às vezes você não foi dar um abraço, pegar numa mão e a pessoa soltou, ou a pessoa agiu friamente com você. Ou no momento até que eu estava numa vulnerabilidade tão grande que o outro olhava pra mim como se eu fosse descontrolada e louca. Isso aí gera agressão. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas nessa educação do patriarcado, o homem não tem que lidar com isso. Olha, você é louco, a hora que você se acalmar a gente conversa. Era assim. Ainda existe isso, acredito que está sendo muito desconstruído. Hoje eu consigo ter um entendimento muito melhor da Jaqueline, que viveu essa época. Pra mim foi muito difícil. Mas o homem não tem que lidar também com uma mulher que chora, que é uma mulher que é chorona. Sabe qual que é a maior porcentagem de mortes de homens? Infarto. O homem morre pelo coração. Que é exatamente a forma em que ele é banido de sentir. Verdade. O homem não pode sentir nada. Então ele morre. E mata, hein, amiga? Vou falar um negócio. Mata. Gente, eu quero saber se vocês gostaram disso, dessa intimidade. A gente preparou com muito carinho, né, Jaque? A gente queria trazer a Jaque e a Laura mais pertinho de vocês, porque tem sido fantástico a nossa construção desse podcast, desse projeto maravilhoso. Mas quanto mais próximo, mais gostoso fica. E para encerrar esse encontro gostoso, a gente tem um Fala Mais Baixo, que é um momento que é até um pouco intimidador, falando em intimidade, né? Intimidador pra gente. Falando sobre relacionamentos, qual é o seu Fala Mais Baixo, Jaqueline? Bom, o meu Fala Mais Baixo, com certeza, é a priori, antes de qualquer coisa, ame a si mesmo. Você enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto
qualquer papel social que você esteja aí em construção, antes de qualquer coisa, ame a si mesma. E depois você mostre ao outro como te amar. Ai, amiga, tudo. Eu ouvi a minha mãe, não falei? Minha mãe me ensinou. Primeiro se ame, depois ensine o outro e ame o outro. É isso, é maravilhoso. Foi incrível. Incrível. Muito obrigada. Obrigada eu, amiga. Foi maravilhoso. Muito bom. Obrigada, gente, que vocês assistiram, estiveram aí com a gente. Foi sensacional. E a gente espera vocês até o próximo episódio.